Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amado e amada de Deus, o Senhor nos adverte. Adverte-nos como seus discípulos e discípulas que nós não podemos negociar e fracassar na busca da nossa meta e do destino que Ele nos dá. Justos brilhando como o sol no reino de seu Pai. É preciso então lutar muito, para purificar o próprio coração, mudar a própria mentalidade e agir na força do bem. Aqui eu quero lembrar e compartilhar com o seu coração das meditações do nosso querido e amado Papa Francisco, quando ele comenta dizendo: todos nós sabemos que o diabo é um semeador de joio, aquele que procura sempre dividir as pessoas, as famílias, as nações e os povos. Os empregados gostariam de arrancar imediatamente a erva daninha, mas o Senhor impede-o com a seguinte motivação: ao retirardes o joio, correreis o risco de arrancar também o trigo. Pois todos nós sabemos, comenta o Papa Francisco, que o joio, quando cresce, se assemelha muito ao trigo e existe o perigo de se confundirem. O ensinamento da parábola é dúplice. Antes de tudo, recorda que o mal existente no mundo não deriva de Deus, mas do seu inimigo, o maligno. E é curioso, o maligno sai à noite para semear o joio na escuridão, na confusão. Sai para semear o joio onde não há luz. Este inimigo é astuto, semeou o mal no meio do bem, de tal forma que para nós, homens, é impossível separá-lo claramente, mas no final Deus conseguirá fazê-lo. E aqui chegamos ao segundo tema, a oposição entre a impaciência dos empregados e a espera paciente do dono do campo que representa Deus. Às vezes temos uma grande pressa de julgar, classificar, pôr de um lado os bons e do outro os maus. Mas nós devemos nos recordar, Deus é bom e se Ele está conosco devemos agir na força do bem. Ao contrário, Deus sabe esperar. Ele olha para o campo da vida de cada pessoa com paciência e misericórdia. Assim é conosco, porque Deus é paciente. Paciente comigo, com você, com todos nós, como devemos ser uns com os outros. O nosso Deus é um Pai paciente, diz o Papa Francisco, que nos espera sempre, que nos aguarda com o coração na mão para nos receber e perdoar. E é graças a esta esperança paciente de Deus que o próprio joio, ou seja, o coração maldoso, com muitos pecados, no final pode tornar-se uma boa semente. E supliquemos a Deus a graça de sermos bons e de não nos deixar dominar pelo maligno. É tão fácil. Ele nos confunde ao nos dividir, colocando em nós sentimentos que geram orgulho, debates, contradições, oposições e, sobretudo, polarizações. Deus nos ajude a viver no coração do mundo, com toda a sua dinâmica na contramão do bem. Ajude-nos a viver fazendo o bem e sendo testemunhas do amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.